Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Diga comigo, eu vim aqui para participar da mesa do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Você pode tomar o seu lugar adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Estaremos nesse momento. Pode baixar um pouco, acho que está dando microfonia. Glórias ao eterno Deus. Quantos adoraram o Senhor nessa noite? Ainda bem que estamos com verdadeiros adoradores, que independente de qualquer falha, nós não falhamos na hora de adorar. Amém? Essa é a parte mais importante dessa noite. Amados irmãos, nessa noite linda, especial, rica e abundante da parte de Deus, queremos entrar mais uma vez diante de um assunto muito especial. O assunto hoje está debaixo de um tema que nós iniciamos a semana, o domingo que passou. Então vamos entrar hoje no segundo dia, a segunda parte desta palavra. Só que ela hoje vai ser carregada de uma característica um pouco especial e diferente. E eu acredito que, como um dia também, eu já me perguntei, eu acredito que muitos irão se perguntar diante do que eu vou despertar no teu coração a partir de agora. Mas antes, abra a tua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, a partir do verso 12. Jesus. Vai orando aí para que esse pigarro saia no nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso não é resfriado, isso é um pigarro, uma alergia, né? E quando ela é acionada, só misericórdia para ela estagnar. Mas com pigarro ou sem pigarro, com tosse ou sem tosse, eu tenho aqui uma colaboradora, eu tosso daqui, ela tosse de lá, né? Estamos num coral da tossida. Enquanto nós tossimos, nós estamos mandando todo mundo embora, amém? Amém. Aleluia. E o tema, enquanto você está encontrando na sua Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 14, a partir do verso 12. Você que está abrindo a sua Bíblia, nós estamos diante de um tema, e o tema é: quem sou eu? Hoje, na segunda parte, vamos conhecer algo que todos já, de alguma maneira, já têm alguma noção. Só que hoje eu vou falar de algumas pessoas muito especiais e que fazem parte da história da igreja e fazem parte da história da palavra, daquilo que Jesus deixou ao nosso coração. Quem achou essa palavra, diga amém. Amém. Tem como texto, né, inicial, a epígrafe do texto, a ceia do Senhor. A pastora brincou hoje aqui e ela colocou um desses vasos lindíssimos. A ceia está mais uma vez com uma característica de quem fez com amor, quem fez com carinho e com dedicação. Amém, meus irmãos? E a pastora brincou que ela ficaria linda com o vaso em cima da cabeça. Esse texto que vamos ler aqui se refere exatamente a essa característica, né? Geralmente eu leio o texto da ceia inicial, né? Ou pelo menos o que tem aparentemente é o tema oficial, 1 Coríntios capítulo 11, mas hoje eu vou usar esse texto como texto oficial. E diz assim a palavra: no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus, quem? Lhe perguntaram: aonde queres que vamos e que te preparemos a refeição da Páscoa?
Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entre na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E diga ao dono da casa em que ele entrar: o mestre, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, e tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, né? Meu texto é um pouco diferente, mas no final vamos dar glória juntos. Quando estavam comendo, reclinaram-se à mesa, e Jesus lhe disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, e por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E lhes disse: isto é meu sangue da aliança, em que é derramado em favor de muitos. E eu lhe afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino dos céus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Amém. Esse é um texto que vai nos mostrar um dos últimos momentos de Jesus na terra. É um texto que vai falar da ceia, que vai falar do momento pascual. E aqui Jesus começa a dar um novo significado, aquilo que chamamos de ceia da atualidade. A ceia da atualidade tem uma conotação, tem uma visão um pouco ainda maior e mais forte, mas não retirando a primeira visão, que foi a visão que o próprio Deus deu a Moisés quando retira o povo do Egito. Eu acredito que todos já conhecem essa história, e por certo você já deve ter visto isso, no mínimo na Record, né? Os 10 mandamentos. Então ali vai se travar uma história, e nessa história o Senhor agora, passa-se séculos e séculos, agora o Senhor nasce em um dos seus últimos momentos na terra. Então ele está predizendo aquilo que vai acontecer após a ceia. Só que antes de Jesus participar da ceia, na última ceia, é evidente que Jesus faz isso com algumas pessoas especiais. E quem são essas pessoas? São os seus 12? Os seus 12? O tema da mensagem que nós iniciamos é: quem sou eu? Nós falamos semana passada sobre uma grande característica daquilo que nós precisamos. Primeiro, para termos uma vida com Deus, é descobrirmos primeiramente quem nós somos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de nós mesmos. Essa é uma verdade que nós descobrimos semana passada, e descobrimos que nós não somos o corpo e muito menos o espírito. Nós descobrimos que nós somos a alma. E é a alma que vai registrar. Quem não teve, tem culto, né, gravado, depois você pode assistir, eu não vou repetir. Mas o que é mais importante em você hoje aqui é a sua alma. Nós não estamos aqui apenas com o corpo. Aliás, se tiver alguém aqui apenas com o corpo, eu quero lhe dar uma triste notícia: você está perdendo o seu tempo, você não está aproveitando o melhor de Deus. Se tem alguém assistindo pela internet apenas com o corpo, nada vai ser proveitoso para você, porque o seu corpo
não vai poder aproveitar da glória que o Senhor está manifestando. Porque a glória dele manifestada em nosso meio, ela é manifestada, não é no seu espírito e não tampouco na sua carne. Ela é manifestada na sua alma. Então, quando entrarmos à casa do Senhor, é sempre importante lembrar que é a sua alma que precisa estar aberta, disposta, completa. Porque os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai, e ele, quando tenta encontrá-lo, ele não encontra um adorador porque ele é batizado com o Espírito Santo. Ele não encontra um adorador simplesmente porque ele tem alguns talentos e alguns dons que foi o próprio Deus que deu. E o Espírito de Deus que está em você fez com que você desenvolvesse isso. Na verdade, quando ele procura um adorador, ele não procura pelos dons que ele mesmo deu. Ele procura um adorador pela alma que você tem, pelo ser que você é e pelo ser que você tem se transformado no Evangelho. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Essa é uma busca que nós não podemos esquecer. Eu sei que muitos estão assistindo esta mensagem pela primeira vez, mas o mais importante que você tem que entender é que Deus sabe quem é você, não pelo seu corpo e nem tampouco pelo Espírito, mas sabe quem é você por causa da sua alma. Se tem alguém que vai lhe condenar, pode ter certeza que não será o seu corpo e nem tampouco o Espírito. O que vai lhe condenar é quem é você dentro da sua alma. E às vezes o corpo sempre vai refletir o que você é na alma. Então o corpo tem que acompanhar o que a alma sente. E se o corpo não acompanhar, é hora do Senhor fazer o impossível sobre a tua vida, porque quem sabe é um problema espiritual muito sério, e aí é onde entra o milagre da justificação de Deus. Amém? Amém. E hoje, diante desta ceia, e diante desta mesa que estamos sentados, quantos creem que você está sentado na mesa do Senhor? Amém. A mensagem que eu vou trazer nessa noite é uma mensagem mais explicativa. É uma mensagem que vai te fazer ter noção de algumas pessoas. Quem aqui já não ouviu falar dos 12 que um dia Jesus ele passa pela praia e ali na praia ele começa a pegar os seus primeiros discípulos e então ele começa a chamar aqueles que fariam parte de um grande ministério. E depois dos 12 viriam outros 12, 70 e assim se multiplicaria os discípulos do Senhor. Quantos querem fazer parte deste discipulado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós ainda vamos entrar ainda exatamente neste assunto mais para frente. Mas, em específico hoje, Jesus começa o seu ministério e ele não começa sozinho. Ele começa com homens comuns. Com homens cheios de pecado, com homens cheios de erro, com homens cheios de falhas, como eu e você. Então todos nós, você que me ouve, você que aqui está, todos nós somos capazes de estar diante do nosso Senhor, estarmos andando lado a lado com o nosso Deus. Ninguém aqui está descartado, nenhum ser humano está descartado, porque Jesus Cristo ainda acredita no ser humano que ainda está sobre a terra. Haverá um dia que isso não mais acontecerá, e nós vimos isso na parábola das 10 virgens, que terminamos aquela palavra há semanas atrás. Mas ainda dá para que eu e você possamos nos descobrir espiritualmente diante do Senhor. Mas quando nós fazemos esta pergunta, em como estamos na ceia, acredito que de alguma forma essa, quem sabe, pode ser uma curiosidade sua, porque também foi minha. E é importante você saber com quem Jesus andou, com quem Jesus teve as suas experiências. Na verdade, eu vou falar de pessoas que você já ouviu falar na Bíblia, mas quem sabe essas pessoas, no contexto atual, somos nós. Hoje eu quero falar sobre os 12 discípulos de Jesus. Hoje eu quero mostrar características. Eu quero hoje lhe fazer conhecer cada um desses homens. E é por isso que eu vou ler um texto, eu não vou poder explicar explicitamente, mas eu vou acompanhar com você em uma leitura, e acredito que estará aqui no Data Show. E eu queria que você conhecesse, no final eu vou trazer uma ou duas reflexões muito simples, mas que fazem parte da tua vida. Porque Jesus ele anda com 12 homens completamente estranhos, completamente fora do contexto daquilo que Jesus
vem com a sua missão. Só que Jesus começa a transformar alguns deles. E eu gostaria que nós pudéssemos ser, ao longo da nossa caminhada espiritual, aquele que possa dizer, quando alguém um dia lhe perguntar: quem é você? Quem sou eu? Eu sou alguém que o Senhor Jesus transformou ao longo da caminhada. Quem entendeu até aqui, aplaude e glorifique ao Senhor. Essa é uma verdade que o Senhor quer fazer sobre a nossa vida. Os 12 discípulos, quem são eles? O que eles fizeram? Quais foram as suas características principais? Qual a profissão? Onde nasceram? O que fizeram? São perguntas que quem sabe você nunca fez, e se fez, teve dificuldade de encontrar essas respostas. Porque na verdade nós conhecemos apenas 3 que sempre ficam guardados na nossa mente e no nosso coração. Porque quando Jesus, ele pede aos seus discípulos, ele reúne os seus discípulos, ele chama os 12 discípulos para preparar a mesa, a ceia do Senhor. Eu estou lhe dizendo aqui hoje que você foi um dos discípulos que Jesus chamou para estar na mesa com ele aqui hoje. Jesus naquele dia, ele chama 12, mas ele escolhe 2 para fazer o grande trabalho. A arrumação da ceia, quem sabe nem todos puderam arrumar. Quem aqui não pôde arrumar a mesa da ceia dessa noite? Quem aqui não pôde arrumar? Muita gente não pôde arrumar. Mas quero te dizer uma coisa: Deus designou alguém para arrumar. Amém? Alguém que Deus designou para fazer a obra naquele dia especificamente. Mas ao sentar na mesa, ele sentou com todos os 12. Eu quero te dizer que alguém trabalhou no teu lugar aqui hoje, mas alguém usou alguém muito especial para arrumar esta mesa. Mas ele disse: 1 ou 2 trabalharam, mas você vai participar do maná do Senhor aqui nessa noite. Será que você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Sabe qual é a função desta igreja? A função dessa igreja, nem todos vão trabalhar com todas as suas forças. Muitos apenas vão sentar aqui. Quem sabe você na sua igreja, você que está nos assistindo agora, quem sabe você é daquele que apenas senta e assiste o culto e vai embora, cheio de Deus, alegre. Mas quero te dizer que tem pessoas que estão trabalhando em teu favor. Eu não sei se você vai sair daqui hoje dizendo: eu preciso me levantar para trabalhar como um daqueles 2, porque eu quero ser um dos 12, mas também quero trabalhar. Eu não sei. Mas uma coisa é certa: mesmo que você não trabalhe, eu quero te dizer uma coisa: você foi chamado para andar do lado de Jesus. Você pode não ter arrumado a mesa da ceia, mas eu te garanto que Jesus vai te enviar a toda criatura para pregar o Evangelho a todos aqueles que merecem e precisam ouvir a voz dele. Quem está entendendo isso? Amém. Nem todos vão arrumar a mesa, mas todos têm a obrigação de pregar o Evangelho, porque todos os 12 tiveram uma missão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se você não arrumou a mesa, não fique triste. Eu te garanto que tem uma mesa lá fora que o Senhor quer que você prepare para pessoas muito especiais que um dia você vai encontrar na história da tua vida. Amém, meu irmão? Amém. E quando nós olhamos para isso, nós vemos Jesus designar os seus profetas, designar os seus discípulos. E aí a gente sempre vê na história aquele quadro lindo, se não me falha a memória, eu acho que foi Leonardo da Vinci que pintou esse quadro. Esse quadro, se não foi ele, alguém famoso, esqueci agora o nome de quem pintou aquele célebre quadro aonde tem Jesus e os 12 discípulos. Eu quero te dizer que aquilo é um quadro, mas eu gostaria que você fizesse parte do quadro dos verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Só que os 12 discípulos eram pessoas comuns, pessoas como você. Eles não tinham privilégio, eles não tinham características melhores do que a sua. Todos nós podemos fazer a grande obra. A pergunta é: quem nós somos como um desses discípulos? Quem nós somos diante dessa chamada de Deus que Ele tem para nós, principalmente no dia de hoje? Porque hoje é dia de refletir, hoje é dia de perceber o que o Espírito está exigindo de nós. Porque quando Jesus senta à mesa, Ele faz uma reflexão: um de vós há de me trair. Jesus andou com todos os 12, mas Ele sabia que um dos 12 o faria passar vergonha. Ele sabia também que um dos 12 ia negar a Ele. Ele sabia qual era a característica de cada um.
E aqui eu quero falar de algumas características que a teologia ou a história nos deixa conhecê-lo. E no final eu quero deixar uma ou duas reflexões simples, mas queria que você conhecesse esses homens. Quem sabe vocês já ouviram falar uns 6 ou 7 nomes, e se perguntar a cada um de vocês quem eram os 12 discípulos, eu te garanto que você vai ter dificuldade de falar. Você vai lembrar de 3. Quais são os 3? Pedro, Paulo, apóstolo. Não, Pedro, Tiago e João. Amém? São os 3 que mais Jesus fez se destacar, e por que não dizer, porque eles se destacaram também. São discípulos que se destacaram e não foram à toa. Então eu queria que você hoje conhecesse um pouquinho deles, que você conhecesse a história de cada um. Quantos querem conhecer a história dos discípulos? Eu não sei se você vai se identificar com a história de todos, mas eu tenho certeza que nós vamos pensar quem nós somos hoje. O primeiro discípulo que eu quero falar é Simão Pedro. A ocupação de Simão Pedro era pescador. Características principais: impulsivo, sempre se mostrou corajoso ao pregar o evangelho depois que realmente descobriu Jesus. Principais eventos de sua vida: um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus, reconheceu Jesus como sendo o Messias, negou a Cristo e se arrependeu. Pregou o sermão no dia de Pentecostes. Foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. Batizou os gentios. Escreveu as epístolas que batizou de 1 Pedro e 2 Pedro. E o que Jesus disse a respeito dele? Jesus primeiro chamou de Simão Pedro, pedra. Quando Pedro insistiu para que Jesus rejeitasse a cruz, este o chamou de Satanás, adversário. E o Senhor disse que Pedro seria um pescador de homens, que receberia a revelação de Deus e que o negaria. Mais tarde, Pedro foi crucificado por causa da sua fé. Esse é o resumo de Pedro. Lição-chave da sua vida: às vezes os cristãos falham, mas quando retornam a Jesus, recebem o perdão de seus pecados e fortalecimento da sua fé. Amém, meu irmão? Conhecemos a vida de Tiago, filho de Zebedeu. Ocupação desse Tiago, filho de Zebedeu: pescador. Características principais: ambicioso, crítico, mas profundamente comprometido com Jesus. Principais eventos da sua vida: pertence ao grupo dos mais íntimos de Jesus. Desejava, como seu irmão João, que Jesus lhe reservasse um lugar de honra em seu reino. Em uma ocasião quis que viesse fogo do céu para destruir uma vila em Samaria. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. O que Jesus disse a respeito dele? Tiago e João foram chamados filhos do trovão. O Senhor disse a Tiago: seria um pescador de homens e beberia do mesmo cálice do qual Jesus bebeu, ou seja, sofreria terrivelmente como Jesus sofreu na crucificação. Lição-chave da sua vida: os cristãos devem estar dispostos a morrer por Jesus. Nem sei se todos estão dispostos como eles estavam. Terceiro, João. Ocupação de João, pescador. Características principais: ambicioso, crítico, mas também se mostrou um discípulo amoroso. Principais eventos de sua vida: um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus, ele, Tiago, desejavam que Jesus lhe reservasse um lugar de honra em seu reino. Em uma ocasião quis que viesse fogo também para destruir uma vila, porque os 2 estavam juntos. Embora o texto possa parecer idêntico, mas eles estavam na mesma situação. Foi um dos líderes também da igreja em Jerusalém. Escreveu o Evangelho de João, Apocalipse, as 3 epístolas que têm o seu nome. O que Jesus disse a respeito dele? Jesus chamou João e Tiago também de filhos do trovão. E o Senhor disse a João que seria um pescador de homem e beberia do mesmo cálice também do qual Jesus bebeu, e que cuidaria da mãe de Jesus após a sua morte. Lembra de quando na crucificação, Maria começou a chorar
E Jesus olha para Maria e Jesus olhou para ela e disse: não chores, eis aí o teu filho. Lição chave da sua vida: o poder transformador do amor de Jesus Cristo está à disposição de todos. Quarto discípulo, André. Ocupação: pescador. Até aqui você não encontrou nenhum doutor, né? São poucos, vai ter pessoas especiais, mas só encontrou pessoas simples. Características principais: anelava levar os outros a Jesus. Ele tinha uma característica pequena, mas muito importante: anelava levar os outros a Jesus. Principais eventos de sua vida: aceitou o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, falou de Jesus a Pedro. Com Filipe, disse a Jesus que os gregos queriam vê-lo. O que Jesus disse ao seu respeito? O Senhor disse que André seria também um pescador de homens. Lição chave de sua vida: os cristãos devem falar a respeito de Jesus aos outros. Quinto, Filipe. Ocupação: qual a ocupação dele? Pescador. Características principais: questionador, né? Principais eventos de sua vida: falou a Natanael sobre Jesus, admirou-se de Jesus ser capaz de alimentar mais de 5.000 pessoas, pediu a Jesus que mostrasse ao Pai, aos discípulos. Como André, disse a Jesus que os gregos também queriam vê-lo. O que Jesus disse ao seu respeito? Perguntou-se Filipe. Havia entendido conhecê-lo e vê-lo era o mesmo que conhecer e ver a Deus, ao Pai. Lição chave de sua vida: Deus usa dúvidas para nos ensinar. Você é daquele que tem dúvida? Se você não perder a tua fé e alimentar a tua fé, a tua dúvida vai gerar vitória. Porque é quando temos dúvidas, é quando buscamos aquele que dá resposta às dúvidas. Amém? Viu, Iraci? É por isso que você tem crescido. Quando se tem, não é duvidar, é quando se tem dúvida. Sexto, Bartolomeu. Ocupação. Ocupação? Desconhecida. Características principais: honesto e sincero. Principais eventos de sua vida: inicialmente rejeitou Jesus por este ser de Nazaré, mas quando se encontraram, recebeu como filho de Deus o rei de Israel. O que Jesus disse ao seu respeito? Chamou de verdadeiro israelita a quem não havia dolo. Lição chave de sua vida: Jesus admira e respeita a honestidade, mesmo quando aparentemente por causa dela as pessoas questionam. Sétimo, Mateus. Ocupação: cobrador de impostos. Era uma das pessoas mais importantes. Características principais: desprezado e proscrito por causa da sua corrupta profissão. Até o corrupto tem que aceitar Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Principais eventos de sua vida: abandonou a profissão financeiramente proveitosa para seguir a Jesus. Convidou o mestre e os discípulos para uma festa em sua casa e escreveu o Evangelho de Mateus. O que Jesus disse a seu respeito? Chamou para ser discípulo. Lição chave de sua vida: o cristianismo não se destina a pessoas que se consideram justas. Destina-se àquelas que estão conscientes de que fracassaram e precisam de ajuda. Eu quero parar aqui porque esta é uma das características muito sérias. E quero te dizer que uma das pessoas mais difíceis de se pregar o Evangelho são aqueles que se acham justos. São aqueles que colocam em si a sua ideologia de que ele não precisa de Jesus porque ele não tem pecado, porque ele não comete erros brutais. A pior pessoa para se ganhar para o reino dos céus são aqueles que dizem que não fumam, não bebem, não fazem mal a ninguém, é marido de uma só mulher, é fiel, é honesto, mas nenhuma dessas coisas é privilégio. Na verdade, isso é uma obrigação. Você vai se deparar com pessoas assim,
Mas nenhuma delas vai poder usar isso como desculpa para dizer que não quis aceitar a Jesus e por isso vai ficar livre do julgamento. Amém? Nunca se esqueça disso. Oitavo, Tomé. Ocupação desconhecida. Características principais: coragem e dúvida. Ao mesmo tempo que ele tinha coragem, ele tinha dúvida. Principais eventos de sua vida: sugeria aos discípulos que acompanhassem Jesus a Betânia, mesmo que isso significasse a morte. Recusou-se a acreditar que Jesus havia ressuscitado, até vê-lo e tocar-lhes as feridas. O que Jesus disse a seu respeito? Disse que Tomé havia crido porque realmente o vira após a ressurreição. Tem gente que só crê vendo. Feliz somos nós que não precisamos ver, mas cremos que o Senhor está aqui. Lição chave de sua vida: mesmo quando os cristãos experimentam sérias dúvidas, Jesus vai até eles para restaurar-lhes a sua fé. Amém? Nono, Tiago, filho de Alfeu. Ocupação desconhecida. Características principais desconhecidas. Principais eventos de sua vida: tornou-lhe um dos discípulos de Jesus. O que Jesus disse a seu respeito? Desconhecido. Lição chave da sua vida: desconhecida. Décimo, Tadeu. Ocupação desconhecida. Características principais desconhecidas. Principais eventos da sua vida: perguntou a Jesus por que ele se revelaria aos seus seguidores e não ao mundo. O que Jesus lhe disse a respeito? Desconhecido. Tem hora que Jesus prefere nem responder algumas perguntas, de tamanha ignorância de alguns. Lição chave da sua vida: os cristãos seguem a Jesus porque creem nele, mas nem sempre entendem os detalhes dos planos de Deus. Foi o que ele fez. Ele andou com Jesus, mas ele não entendia os planos e os detalhes de Deus. E se eu e você quisermos servir ao Senhor, os detalhes nele são é o que vai nos fazer seguir com grande experiência espiritual. 11º, Simão. Ocupação desconhecida. Características principais: extremamente patriota, ou seja, ele brigava pela sua pátria, ele amava o lugar onde ele estava. E eu quero dizer que eu e você temos que ser patriotas, não só do Brasil, mas patriotas do país e da região que o Senhor separou para nós, porque eu e você não somos moradores dessa terra, somos moradores do céu. Amém? Amém. Principais eventos de sua vida: tornou-se um dos discípulos de Jesus. O que Jesus disse a seu respeito? Desconhecido. Lição chave da sua vida: se estivermos dispostos a desistir de nossos planos para o futuro, poderemos participar dos planos de Jesus. 12º, Judas Iscariotes. Ocupação desconhecida. Características principais: traiçoeiro e ambicioso. Principais eventos de sua vida: tornou-se um dos discípulos de Jesus, traiu o mestre e suicidou-se. E Jesus, o que Jesus disse ao seu respeito? O chamou de demônio e disse que Judas o trairia. Meu Deus, Jesus dizer isso de alguém, isso é muito sério. Lição chave de sua vida: não basta conhecer os ensinamentos de Jesus, seus verdadeiros seguidores amam e lhe obedecem. 13º, Matias, não está aqui. Só que eu quero ler para você, porque o 13º, na verdade, ocupou o lugar do 12º. Porque ele morreu. Judas, ele suicida, ele morre, porque traiu Jesus. E aí eu quero ler rapidamente para você. Segundo a tradição, Matias evangelizou na Judéia, Capadócia, depois na Etiópia. Ele sofreu perseguição e martírio e morreu, apedrejado, decapitado e testemunhando a sua fidelidade a Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai falar um pouco dessa história. E no verso 18 diz o seguinte: e aí vai falar deste que ele ocupou o lugar, vai falar de Judas.
Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, ou seja, o salário do pecado. E precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Eu quero aqui ensinar algo que muita gente ensina errado. Muita gente disse que Judas se enforcou. A Bíblia não diz que ele se enforcou, diz que ele morreu, que ele se precipitou e se arrebentou ao meio, e todas as suas entranhas ficaram expostas. Quem sabe eu respondi uma pergunta que há muitos anos as pessoas falam errado, que Judas pendurou uma corda no pescoço e morreu. Ele se precipitou e morreu por causa das entranhas, porque foi cortado ao meio. Amém? É o que a Bíblia diz. E aí, no verso 26 diz: então deitaram sorte a respeito deles, e caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos. Amém? Essa é uma história de 13 homens, porque aqui eu não vou colocar o apóstolo Paulo. 13 homens, que nos traz uma dimensão de pessoas comuns, pessoas simples, pessoas como eu e você. E o que mais me chama sobre a característica de cada um é aquilo que eu posso interpretar nessa noite. Será que tem alguma dessas características que eu tenho parecido? Será que o que Jesus falaria de mim? Porque você vai perceber que a história não consegue dissertar exatamente tudo o que eles eram. Por isso que o tema da mensagem é: quem sou eu? A teologia não conseguiu dizer tudo de todos, nem a Bíblia registra tudo de todos. Mas a pergunta que eu tenho a lhe fazer, e essa é a reflexão simples dessa noite: Jesus conhecia todos? Jesus conhecia todos? Sim. Jesus conhecia a alma de todos? Sim. Então, a humanidade pode não saber quem é você, mas Jesus te conhece. Jesus está andando com 12 discípulos, que é a humanidade. Alguns ficaram claros as suas características. A humanidade percebeu que ao longo da história de cada um dos 12 ou dos 13, foram homens que viveram com Jesus, andaram com Jesus, só que nem todos tiveram uma história bonita e nem todos tiveram as suas características abordadas. Mas Jesus conhecia cada um deles. Jesus sabia a característica pessoal, porque ele não olhava circunstâncias humanas, ele olhava circunstâncias espirituais. E quando eu olho para essa mesa de ceia aqui hoje, não pense você que você vai participar dessa mesa sem que Jesus não lhe conheça. Porque Jesus, no dia, ele disse que um da mesa o trairia. Ele estava sentado à mesa. Ele conhecia a característica de cada um daqueles discípulos. Ele sabia quem era falso, quem era verdadeiro, quem tinha problema, quem tinha dificuldade. Aquele que ele estava ministrando há mais tempo e tinha facilidade de aprender, e aquele que ele estava ministrando e tinha uma grande facilidade em aprender, e outro que tinha dificuldade em aprender. Jesus conhecia cada um deles. Sabe, quando nós participamos da ceia do Senhor, Deus está olhando para cada um de nós. Quando nós hoje perguntarmos quem sou eu nessa mesa, eu quero te dizer que você está sentado nessa mesa. E o Espírito do Pai está aqui dizendo a cada um de vocês: quem é você? Essas características que eu acabei de ler, e que pode ter sido apenas um plano histórico para você, porque é evidente que o plano histórico pode não ter interessado a nenhum dos senhores, ou uma pequena parcela, mas bem é verdade que o que está interessando aqui hoje é o histórico espiritual de cada um de vocês. Por isso que eu disse que a reflexão é muito simples. Quem tem sido você ao sentar nesta mesa? Quem tem sido você na história espiritual todas as vezes que você senta nessa mesa? Você que, quem sabe, está nos ouvindo pela internet, que tem sentado à mesa na sua igreja, que tipo de discípulo tem sido você ao sentar nessa mesa?
Um discípulo que consegue esconder de Flávio Josefo. Sabe quem é Flávio Josefo? Um grande historiador da época, que fez com que a história de Jesus ficasse bem próxima, porque ele foi um historiador bem próximo do tempo da vivência de Jesus. Então tudo que ele pôde pesquisar, ele pesquisou, porque quando Jesus morre, logo em seguida Flávio Josefo consegue traçar um pouco da história. Diz que aproximadamente 33 anos após, Flávio Josefo já estava dissertando sobre a história daquele homem que passou por Cafarnaum, pela Judéia, por Belém, e que mudaria a história da humanidade. Então Flávio Josefo foi um dos homens mais importantes para dissertar da história, tanto de discípulos, quanto daqueles que andavam com Jesus, aqueles que faziam a vontade de Jesus. Homens como ele, que registraram na palavra características muito fortes. O livro de Flávio Josefo é um livro pequenininho, de cabeceira, que é dessa grossura. Para você ler, você tem que ter no mínimo muita vontade de ler, porque o bicho é grosso. A história que ele relata, de toda a história cristã, e ele não relata como alguém crente, ele relata como um historiador. Mas nem os historiadores conseguiram descobrir quem eram alguns dos discípulos de Jesus. A humanidade pode não saber quem é você. Você que senta na sua igreja de qualquer maneira na mesa da ceia do Senhor, você que está na presença do Senhor, os homens podem não saber quem é você, muitos podem morrer e nunca saber quem é você de verdade. Mas quero te dizer que até se você não souber quem é você, o Jesus que eu conheço, ele sabe quem é você. Sabe, meu irmão, as pessoas às vezes sentam na mesa do Senhor e acham que Jesus não sabe quem ele é, porque o que Jesus diz não era porque ele apenas sabia ou não sabia, é que ele apenas não abriu a boca. Tem hora que Jesus não fala porque ele não disse, mas Jesus sabe de todas as coisas. A ceia do Senhor quer mostrar exatamente isso. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele diz: há muito de vós que comem a ceia, participam da ceia de qualquer maneira, e estão doentes, e por isso morrem todos os dias. Tem pessoas que estão dentro da presença, estão dentro da casa do Senhor, mas estão morrendo todos os dias, porque estão sentando à mesa, sem entender qual é o seu verdadeiro papel. Eu sei que esta palavra não vai agradar e nem tirar glória a Deus da sua boca. Quem sabe não vai animar o seu coração e você vai sair daqui, que mensagem poderosa. Mas a maior mensagem é aquela que está dizendo à tua alma: Jesus sabe quem é você. A maior mensagem que Jesus hoje está dizendo, por isso que eu disse que era apenas duas reflexões, muito simples. A primeira delas é que você foi convidado a sentar a esta mesa. E a segunda, ele sabe quem sentou na mesa. Hoje é noite de nós olharmos quantas pessoas estão brincando. E aí eu não digo só da minha igreja, estou falando de todas as igrejas. Tem gente sentando à mesa achando que isto é uma brincadeira, achando que este momento é um momento que não tem significado, que não tem peso. E tem. É para isso que Deus instituiu líderes espirituais, para que ele possa cuidar do doente, para que ele possa gerar uma palavra em nome do Senhor, para que o doente seja sarado e ele sente na mesa sarado. Aqui você observou que tem um dos discípulos que tinha uma característica muito interessante, de que ele era questionador, de que ele falava, de que ele argumentava. Eu quero te dizer uma coisa: tem hora na nossa vida, no reino espiritual, que você tem que colocar para fora aquilo que está dentro de você. Por mais que isso possa parecer ruim para alguns, mas Deus está te chamando para que você não fique de qualquer maneira, para que você não se engane, porque Deus não se deixa enganar. Tem gente que está tocando no corpo e no sangue de qualquer jeito. Jesus, quando senta à mesa, ele diz que um o trairia. Agora eu quero te fazer uma pergunta: Judas participou da ceia, sim ou não?
Sim ou não? Sim. Tem gente que mesmo sabendo que está no pecado, está participando da ceia. Tem gente que mesmo sabendo que está fora, está participando. Tem gente que consegue ser tão cara de pau que ofende a santidade de Deus. A igreja onde eu tenho oportunidade de ministrar, de uma coisa é certa: a mensagem que é pregada aqui é mensagem para fazer você pensar, fazer refletir, avaliar a tua vida. É por isso que Deus deu uma estratégia espiritual muito forte, porque quem está doente vai tomar o remédio do Senhor para ser curado. E se você não pode tocar no corpo, você não pode tocar no sangue, então você vai comer a uva. É o remédio de Deus para a sua alma. Melhor do que tentar dizer para os outros que você está bem, é você dizer: eu quero estar bem. A você que me ouve longe daqui, melhor do que você enganar o seu pastor, melhor do que você enrolar o seu pastor, o seu líder, chegue para perto dele e desabe, chore. Coloque a tua vida no altar e diga: eu preciso me restaurar. E eu te garanto que Deus lhe dará o remédio necessário para que você não fique mais doente e conquiste o melhor de Deus. Porque Judas estava sentado à mesa. Ali Deus deu a ele chance de se arrepender. Porque Jesus sabia que ele ia trair, porque com certeza Judas já tinha recebido proposta. Judas já estava com seu pensamento baqueado. Judas já tinha sua alma prejudicada espiritualmente. Eu não sei como estão as nossas almas aqui hoje. Eu não sei como está a sua alma. Mas hoje é noite de você sarar a tua alma, restaurar o teu pensamento, colocar a tua vida de novo no altar do Senhor. Não dá para enganar, meu irmão. Não dá para camuflar aquilo que o Senhor tem aberto na frente dele. Não adianta você tentar esconder. E aí eu estou falando para quem queira ouvir, seja aqui ou fora daqui. O bom é que a mensagem que eu prego com tranquilidade. Porque mais que alguém possa fazer biquinho ou ficar chateado, eu tenho a certeza de que eu posso estar abençoando outras vidas. Eu sei que Deus está ministrando na minha vida para que eu seja um canal para quem precise se libertar da falsidade espiritual que muitos estão vivendo. E aí você há de concordar comigo que tem muitos dentro das igrejas que estão falsos diante da sua postura espiritual. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? É inegável. Porque Jesus, ele conhece Deus, o Espírito de Deus conhece todas as coisas. A humanidade pode não saber. Na história, o seu pecado pode não estar escrito. É isso que eu quero te dizer. A sua vida pode não ter um relato, mas Jesus sabe de todas as coisas. E aí eu me lembro de alguém que tentou esconder do anjo da igreja durante 2 anos o pecado, mas não adianta. O pecado sempre aparece. O pecado sempre aparece. E se não for para o anjo da igreja, vai ser no reino dos céus. E o problema é quando Deus cobra, e depois é quando você não sabe por que Deus cobrou. Quem está entendendo isso? Não importa o que eu e você faça, importa é o quanto eu me arrependo do que eu faço quando eu erro com o Senhor. Isso é que vai importar para Deus. O que vai importar na ceia dessa noite é o tamanho do seu arrependimento, é o tamanho da sua devoção a Ele por aquilo que você fez e não concordou, que você não se sentiu feliz, que lhe trouxe incômodo, te trouxe intranquilidade. Se você hoje colocar no altar do Senhor, Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para gerar o perdão sobre a tua vida. Porque Jesus, quem sabe, está dizendo hoje, como um dia disse, alguém que está nesta mesa há de me trair. Quem sabe se Judas cai aos pés de Jesus e diz: sou eu, Jesus. Me ajuda, porque eu estou com dúvida.
Se ele diz, Jesus, eu estou com dúvida, Jesus daria ou não daria a resposta a ele? Eu quero te dizer que Jesus, muita gente prega e diz, mas Judas precisava traí-lo para que Jesus morresse na cruz. Quem disse isso? Judas foi apenas um instrumento, mas como poderia ser qualquer um, e poderia ser qualquer um que não fosse nem discípulo de Jesus. Porque para trair não precisa ser discípulo. Para trair é qualquer um. Para fazer o mal é qualquer um. Sim ou não? Então, se a história dependeria de um traidor, qualquer um poderia fazer esse papel. Qualquer um poderia estar no lugar de Judas. Mas o que Deus quer nessa noite é que nós sejamos, hoje aqui, aquele que toma o lugar daqueles que traem a Jesus. Porque Judas não teve tempo de se arrepender, porque ele morreu. E é inegável, a sua morte provavelmente causou um tormento eterno. Matias foi levantado para o lugar de Judas. Eu não sei, irmãos, quantos traíram a confiança de Jesus na humanidade, mas quero te dizer que Deus te elegeu para você ser um dos Matias dessa história. Deus chamou alguém que parecia que não faria parte dos 12, porque Matias jamais imaginou fazer parte dos 12. Quem sabe você está aqui hoje dizendo, eu nunca imaginei fazer parte de uma igreja, mas Jesus te escolheu, Jesus te salvou, Jesus acrescentou sobre a tua vida. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe nessa noite forte, profunda e maravilhosa neste lugar. Amém?